Olá, eu sou o Saulo e queria fazer algumas reflexões para a gente fazer uma introdução sobre o meu portfólio. Uma das reflexões que eu fiz das aulas, principalmente sobre monumentos, eram que monumentos que pertencem à região que eu nasci e que eram diferentes dos outros lugares, né? Eu sou nascido em São Miguel Paulista, vivi aqui durante 30 anos, que fica na zona leste de São Paulo e é um bairro basicamente de nordestinos, né, de imigrantes que vieram para cá com o crescimento do bairro. E quando eu comecei a pensar nas aulas, eu pensei sobre monumentos, sobre patrimônio, sobre fotografia, sobre a história, principalmente a história oral, e sobre escrever a minha própria história. Foi mais ou menos isso que a gente conversou durante as aulas. E eu fiquei durante muito tempo ruminando isso em mim para pensar no que eu ia fazer, sobre o que eu queria falar. E ficou muito forte que, na verdade, o registro, principalmente do local onde mora, ele é muito importante. E isso faz parte também de pensar a cidade, né? Como que o lugar onde a gente mora, onde a gente cresceu, como que eu enxergo ele na perspectiva da cidade, né? Na perspectiva da geografia. E pensando nisso, eu resolvi fazer um levantamento sobre, não sobre monumentos, mas sobre os patrimônios, né? O que é importante conhecer aqui em São Miguel. E muitas dessas coisas eu tive vivência, né? Eu conheci através da andança pelo bairro, que fizeram parte da minha vida. Mas aí eu pensei que não tem como eu contar desse patrimônio sem contar sobre a história do bairro. Então eu pesquisei bastante e achei que ficaria legal mostrar fotos que tem na internet, fotos de site oficial, mas fotos também da minha família, da minha vivência, da minha história. Então eu resolvi fazer um pouco sobre a história de São Miguel, a história mesmo que é contada, que está escrita em livros, e também envolvendo nisso a minha vivência dentro do bairro. Espero que fique legal, espero que vocês gostem, e eu aprendi bastante com isso e comecei a ter uma outra visão de quão rico culturalmente é o bairro, tanto de patrimônios históricos materiais e imateriais. Para falar da fundação de São Miguel, primeiro precisamos entender que na época da chegada dos portugueses no Brasil, a região da atual cidade de São Paulo era composta de tupiniquins, guaianazes, tamoios, entre outras tribos indígenas. Por volta de 1532, Martim Afonso de Souza visitou os campos de Piratininga e passou por uma aldeia chamada Ururaí, sede dos índios guaianazes, liderados por Piquerobi, irmão do índio Tibiriçá. Após ajudar na fundação da Vila de São Paulo de Piratininga, em 1554, o padre José de Anchieta trabalhou para que o grupamento dos indígenas alcançasse o título de aldeia e ergueu a capela dedicada a São Miguel por volta de 1580. Essa é a data provável, de acordo com os historiadores. A capela foi inaugurada em 21 de setembro de 1622 e é considerada um marco na fundação do bairro. O edifício é alpendrado em nave única, capela-mor e telha-vã, com madeiramento aparente e técnica construtiva em taipa de pilão. Após a vitória republicana, em 1889, surgiram os primeiros surtos de industrialização do bairro, e ele foi elevado a distrito em 15 de maio de 1891. Nesse ano, foi criado o primeiro cartório de paz do bairro e, no ano seguinte, o primeiro cartório civil. Em 1920, foi construída a estrada São Paulo-Rio,
atual Avenida Marechal Tito, que colocava o bairro no circuito interestadual. Em seguida, a inauguração da estação de trem em 1926, que começou a operar em 1934 e era o único meio de transporte da época que levava muitas pessoas. Em 1930, foi inaugurada a primeira linha de ônibus regular que ligava São Miguel ao bairro da Penha. A linha Penha-São Miguel, também apelidada de Poeirinha, foi usada durante anos e o meu pai, Chiquinho, trabalhou como motorista dessa linha entre 1988 e 1993. O início da fase industrial do bairro ficou marcada com a instalação da Companhia Nitroquímica Brasileira, que começou a ser construída em 1935 e em setembro de 1937 já havia iniciado seu funcionamento. Esse advento da industrialização atraiu migrantes nacionais, principalmente nordestinos, e modificou a paisagem da região. A importância da indústria para a região se mostra nos números. Em 1940, a Nitroquímica empregava cerca de 2.700 pessoas, o que era o equivalente a 1/3 da população de São Miguel na época, que contava com 7.600 habitantes. A partir desse momento, o crescimento econômico e populacional de São Miguel foi vertiginoso. A rede de comércio e a própria indústria expandiu-se a ponto de, hoje em dia, existirem grandes empresas na região. No ano de 1938, foi inaugurado o Grupo Escolar São Miguel, que se tornaria o Grupo Escolar Carlos Gomes em 1953, que ainda hoje existe e se encontra no mesmo local. O nome do bairro pode ser atribuído à origem cristã do povoado, porém, em 1944, sem motivo aparente, o nome foi alterado de São Miguel de Ururaí para Baquirivu. A nova denominação não agradou a população e, após intensos protestos, em 1948, o bairro foi renomeado como São Miguel Paulista. Na década de 50, a presença de nordestinos se multiplicou e muitos chegavam a São Paulo em Paus de Arara. Nessa época, a minha bisavó materna, Antônia Francisca de Oliveira, e a minha avó materna, Geralzilina Francisca de Oliveira, saindo do interior da Bahia, chegaram ao bairro e se estabeleceram em uma chácara na região da Vila Carolina. Vó Tonha, como era chamada minha avó, costumava contar que naquela época só havia muito mato na região e que, como ela precisava trabalhar na cidade, saía bem cedo para pegar o trem. Como não haviam casas, ela conseguia ouvir o barulho do trem de longe chegando e se arrumava rapidamente e subia correndo até a estação de São Miguel, um caminho que dá aproximadamente 2 quilômetros usando o Google Maps. Nessa época, surgiram casas do norte e vários grupos de forró no bairro. Em 1956, a escola Arquiteto Luiz Saia inicia suas atividades como escola mista e, projetada em 56 como conjunto educacional Dom Pedro I, inicia suas atividades em 1960 como escola estadual Dom Pedro I, a primeira escola unificando ginásio, grupo escolar e pré-primário. O padre Aleixo Monteiro Máfora foi pároco da Capela dos Índios e na Nova Matriz, ao qual a construção foi iniciada por ele em 1950. A Praça Campos Sales, onde fica a igreja, depois foi rebatizada com seu nome. A praça era utilizada como palco de opinião e música para os nordestinos desde 1965 e ainda hoje é reconhecida como Praça do Forró. O Mercado Municipal foi inaugurado em 1967 e foi batizado com o nome de Mercado Municipal Dr. Américo Sugai, que, aliás, é o nome também de uma rua do bairro, na Vila Jacuí. E o mercado ficava no coração do bairro. Sua implantação ajudou no desenvolvimento do Centro Comercial de São Miguel.
A estação de trem de São Miguel Paulista não contava com elevadores e nem acessibilidade, e por isso, em 2014, foi inaugurada uma nova estação em frente à Praça do Forró, apesar do protesto dos comerciantes que temiam perder clientes, já que para chegar na estação antiga, muitos moradores utilizavam a rua comercial Arlindo Colasso. Capela de São Miguel Arcanjo. A igreja de São Miguel era uma pequena capela chamada Igreja dos Índios. Foi construída pela mão dos guaianazes, os índios da região, sob a orientação do carpinteiro e bandeirante Fernão Munhoz. Devido à posição estratégica, a aldeia destacou-se como um posto avançado no sistema de vigilância e defesa da Vila de São Paulo contra os ataques de nativos hostis. O principal intuito da construção da igreja era a catequese. Foi construída de taipa de pilão, uma terra crua, e chamada de São Miguel Arcanjo por causa da devoção de Anchieta para com o anjo. Apenas em 1622 foi oficialmente denominada Igreja de São Miguel Arcanjo. Entre 1939 e 1940, a igreja foi restaurada sob a orientação do arquiteto Luiz Saia, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Em 2006 e 2007 foram realizados reparos, principalmente na parte hidráulica e elétrica. Sítio Mirim. A casa do Sítio Mirim, em São Miguel Paulista, é uma ruína remanescente da antiga sede do período bandeirista do século XVII ou início do século XVIII. Segundo os historiadores, a construção era ponto de parada dos bandeirantes no caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, numa das vazantes do Tietê. Apesar de não ter mais valor arquitetônico, é considerado importante sítio arqueológico do tempo dos bandeirantes. Fazenda da Biacica. Situada no Itaim Paulista, na estrada da Biacica, a chácara dos Fontouras estende-se por cerca de 100 mil metros quadrados. O imóvel permaneceu praticamente abandonado durante várias décadas, o que o tornou objeto da invasão de famílias sem teto. Marco da ocupação regional, pertencia originalmente à fazenda Biacica, mantida pela Ordem de Nossa Senhora do Carmo, desde 1621. No final do século XVII, foi construída no local uma capela de taipa de pilão. Era dedicada a Nossa Senhora da Estrela de Biacica, que deu nome à fazenda. A imagem da padroeira foi transferida para a Capela de São Miguel nos primeiros anos do século XX. Na década de 1930, foi erguida no local uma casa de linhas neocoloniais que incorporou a antiga capela, além de uma varanda central. E em 1944 e 1978, a família Fontoura foi proprietária do imóvel e ali residiu, associando seu nome à chácara. Praça do Forró. Em 1992, a Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra passou por uma reforma realizada pela administração municipal. O espaço ganhou um palco em formato de chapéu de couro e recebeu a denominação de Praça do Forró. Com a reforma, as autoridades pretendiam homenagear a numerosa comunidade nordestina de São Miguel. A homenagem também foi atribuída ao fato de a praça abrigar, desde a década de 1960, shows promovidos por sanfoneiros da região. A Praça do Forró tornou-se um palco de várias manifestações culturais, com apresentações de teatro, de dança e shows, e eventos políticos como comícios e showmícios. Em 2006, uma nova reforma arquitetônica privilegiou a visibilidade da antiga capela de São Miguel, erguida em 1622. Catedral de São Miguel. Até o início da década de 1950, a igreja matriz de São Miguel Paulista ficava na antiga capela, que mal comportava 200 pessoas. Em função disso, eram celebradas várias missas dominicais para que todos os fiéis pudessem assistir ao culto. Nesse período, o bairro já possuía cerca de 40 mil habitantes.
razão pela qual a Arquidiocese de São Paulo achou necessário construir uma nova igreja. No início de 1952, foi assentada a pedra fundamental da nova matriz, inaugurada em 22 de agosto de 1965. Em 1989, a igreja passou a ser a catedral da Diocese de São Miguel. 3 anos depois, foi realizada uma grande reforma com a troca do telhado, reforços na parede, criação de um novo altar de granito e um anexo com a capela e sacristia de bancos de madeira. Os motivos religiosos ganharam imagens em entalhe de madeira que narram a paixão de Cristo, novos vitrais com as imagens de Nossa Senhora e de arcanjos São Miguel, São Rafael e São Gabriel, além de uma escultura do Senhor morto totalmente restaurada. O templo, em formato de cruz, abriga painéis do pintor Cláudio Pastro. Nas laterais, desenhos monumentais retratam a ressurreição e o batismo de Cristo. Já no altar-mor estão quadros do Apocalipse de São João capítulo 21 e no fundo da igreja é representada uma síntese dos 500 anos de evangelização das Américas. Em todas as obras, o artista faz uma releitura do simbolismo da igreja bizantina. Mercado Municipal de São Miguel. O Mercado de São Miguel Paulista foi inaugurado em 1967 e ainda guarda os móveis antigos do período, como uma chapelaria e uma antiga forja utilizada para ferrar cavalos. Seu ponto mais conhecido é a Torre da Caixa d'Água, com um relógio na parte superior. Associação Cultural Islâmica Mesquita. Os árabes muçulmanos frequentam no bairro a Associação Cultural Islâmica, conhecida como Mesquita, foi fundada em 1978 na Vila Rosária. Estima-se que mais de 450 famílias de São Miguel, da Penha e até do município de Itaquaquecetuba compareçam regularmente ao local e participem das atividades ali realizadas. Festa de São Miguel. Todos os anos, no mês de setembro, é comemorado o aniversário de São Miguel, com uma programação que busca traduzir a diversidade cultural existente no bairro. Ela pode ser sentida nos diferentes modos de expressar a cultura, religioso, gastronômico, musical ou simplesmente pela celebração das origens e preservação das lembranças do passado. Eu já desfilei por 2 anos, em 2004 e 2005, na Avenida Marechal Tito, representando a Associação Cultural de Assistência Social, o ACAS, que oferece cursos técnicos para adolescentes de 15 a 18 anos no bairro. Escolas de samba. O bairro possui 2 escolas de samba principais, a Escola de Samba Unidos de São Miguel e o Grêmio Recreativo Dragões de São Miguel. A Unidos de São Miguel foi criada em 1977 por moradores da Vila Nitro Operária, nas proximidades do mercado municipal do bairro. O símbolo da escola traz a imagem da capela antiga ao fundo e uma passista na frente, refletindo a relação histórica que a escola carrega desde seu primeiro tema de enredo, São Miguel de Ururaí. O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Dragões de São Miguel é uma escola de samba fundada em 11 de novembro de 1990 e durou até o ano aproximado de 2010. Suas cores, o vermelho, amarelo, branco e verde. A sede da escola era um bar no bairro de Vila Carolina e foi frequentado por todos os moradores do bairro, incluindo eu. Meu pai e meu irmão fizeram parte da bateria e, com o falecimento do intérprete do samba, que é quem cantava o samba-enredo da escola, meu pai, conhecido como Chiquinho, foi intérprete da escola a partir de 2008. Caminhada da Ressurreição. Conhecido originalmente como Caminhada Pique da Cruz, o evento surgiu em 1984, em uma ação da Pastoral da Juventude. Tinha como objetivo envolver os grupos de jovens das comunidades e paróquias da Diocese de São Miguel, no processo de evangelização da campanha da fraternidade daquele ano. Cada grupo tinha de circular na sua comunidade com uma cruz, e depois entregá-la ao grupo de jovens da comunidade vizinha. Desse modo, em 83 foi percorrida toda a diocese até a Catedral da Penha. Ao final, a cruz tinha de voltar para São Miguel, o que coincidiu com o período da celebração da Páscoa. Foi criada então a Caminhada Pique da Cruz.
O objetivo principal da caminhada de 13 quilômetros é anunciar a ressurreição de Jesus Cristo. O trajeto permanece o mesmo desde a primeira edição da Catedral da Penha até a Praça Aleixo Monteiro Mafra, onde é celebrada a missa de Páscoa pelo bispo diocesano. Em 2007, o número de participantes foi estimado em 100 mil pessoas, que passaram a madrugada caminhando em grupos, entoando músicas ou cânticos religiosos, rezando ou ainda se divertindo e desfilando os próprios e desafiando os próprios limites. A seguir tem um depoimento de uma pessoa que participou em anos anteriores da caminhada. Então, a caminhada é um evento que acontece, ela antecede a Páscoa, é do sábado de Aleluia para o domingo de Páscoa. E chama Caminhada da Ressurreição porque é uma peregrinação, né? É um propósito que os católicos fazem. Eles saem de lá da igreja da Penha, da Basílica da Penha, e vêm andando até aqui a igreja de São Miguel, a Basílica de São Miguel. A Catedral de São Miguel, né? Eu não sei quantos quilômetros dá, mas a caminhada começa à meia-noite, em ponto. Todo mundo começa a andar e chega aqui em São Miguel às 6 horas da manhã. Então, são 6 horas andando. Oficina Cultural Luiz Gonzaga. A Oficina Cultural Luiz Gonzaga, cujo nome presta homenagem ao compositor, o Rei do Baião, foi criada em São Miguel em 1989 e encerrada em 2015. Ela era vinculada à Secretaria de Estado da Cultura. Reforçando os laços com a comunidade, a oficina tinha uma atuação intensa, com cursos externos e atividades programadas em escolas, associações, salões e espaços culturais da região. São Miguel é um bairro de forte presença nordestina, e essa característica refletiu na programação que a oficina tinha, com cursos de dança, música, teatro, folclore, dedicados à expressão cultural do Nordeste. Eu participei de diversas oficinas como clown, contação de história, teatro e dança. Em reportagem do SPTV, da Rede Globo, de 22 de abril de 2015, nós fizemos uma manifestação pela permanência da unidade aberta, sem sucesso.